Amém. Queridos, mais uma vez a gente está reunido para conversar um pouco sobre a palavra de Deus e graças a Deus porque nós temos essa oportunidade, porque Deus é bom. E eu gostaria, antes da gente começar, eu gostaria de orar e eu queria que você me acompanhasse, que houvesse concordância entre mim e você que está ouvindo. Amém. Pai, nós nos colocamos, ó Deus amado, na Tua presença, Senhor. Sabemos, ó Deus amado, que Tu és bom, que Tu és maravilhoso, que Tu és santo, que há, Senhor amado, graça na Tua presença e que em Ti, Deus amado, nós somos mais do que vencedores e na Tua presença, Pai, nós estamos protegidos, Pai. Nós colocamos, ó Deus amado, cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor. Coloca, Senhor amado, a minha vida, Deus, que Tu verdadeiramente esteja, Senhor amado, reinando em nosso meio. Que a Tua palavra possa, Senhor amado, descortinar. Que a Tua palavra possa, Senhor amado, ser viva e eficaz no nosso meio. Como a Tua própria palavra se diz, ó Deus amado, e nós cremos, Pai. Por isso, Senhor amado, nós declaramos poder de palavra nas nossas vidas. Pelo nome de Jesus. Amém, querido. Nós talvez vivamos num período de muita comunicação. Essa é a grande verdade. Muita comunicação e muito pouca comunicação. A gente tem muita comunicação com os meios de comunicação e às vezes falta comunicação dentro de casa, né? E isso são vários os fatores que cooperam para que isso aconteça. Mas uma coisa me intriga muito, o fato de algumas pessoas conseguirem ouvir a voz de Deus e outras pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas elas conseguem se concentrar na palavra de Deus, outras pessoas não conseguem se concentrar na palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus encontra solo fértil no coração de alguns e no coração de outros não encontra esse solo fértil. No coração de outras pessoas parece que não há esse mover como a gente vê na vida de muitas pessoas. Então é muito importante para nós a gente parar e falar: Deus, como é que funciona essa coisa de palavra? Deus, como é que funciona essa coisa de ouvir a Tua voz? Né? A Bíblia toda ela está trazendo, ela faz com que a gente venha convergir para esse nível de relacionamento com Deus. E um nível de relacionamento sadio com Deus envolve não somente você falar, mas envolve você ouvir a palavra de Deus. Na minha experiência, eu já observei que muitas vezes a gente vai orar e na realidade a gente só faz colocar as coisas para Deus, né? Muito pouco a gente para ouvir a voz de Deus. E a gente tem entendido, esses dias Deus tem falado muito comigo que essa coisa de ouvir a palavra de Deus, ouvir o Senhor falar, é muito importante. E é justamente por isso que muitas pessoas estão perdidas. A palavra de Deus deixa bem claro que Jesus, né, se fez, Ele é o verbo e se fez carne. Ou seja, mesmo depois de ter se feito carne, continua sendo Ele a palavra de Deus e é Ele que nós temos que ouvir. E muitas vezes nós, na realidade, entramos por caminhos tortuosos porque nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Nós não temos o hábito de parar para deixar o Espírito de Deus agir dentro de nós, o Espírito de Deus ministrar dentro de nós e o Espírito de Deus nos confrontar. Então hoje eu queria que a gente pudesse, passear por essa coisa que se chama ouvir a palavra de Deus, porque eu vejo que isso é muito importante. E eu queria ler alguns versículos que é de conhecimento de quase todo mundo, né? E a gente vê que a palavra de Deus ela fala sobre essa coisa de ouvir a Deus desde o começo até o seu final. A Bíblia começa claramente com Deus falando com Adão e Eva. Deus vinha todos os dias, todo cair da tarde, Deus estava falando com ele. Isso fala que Deus, desde o princípio, desde a sua criação, o desejo de Deus é ter esse relacionamento com o homem. Deus não criou o homem para que o homem fosse um brinquedinho, para que o homem fosse algo que ele pudesse expor.
fizesse uma exposição com esse homem. Não, mas Deus, quando criou o homem para que esse homem tivesse um relacionamento com ele, para que esse homem pudesse, sabe, estar ouvindo e ouvindo a sua voz, para que ele pudesse tomar conta desse homem, que ele pudesse dar as coordenadas para esse homem. O problema nosso é que muitas vezes aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, a gente na realidade coloca para com o nosso relacionamento para com Deus. Se você for parar para analisar, quando você vai viajar, existe comunicação na sua viagem. Existe aquelas placas, olha, não pode ultrapassar. Existe aquelas placas que diz, olha, é proibido você pegar um acostamento. Existe inclusive placa que eles dizem, a placa diz que tem problema no acostamento. Tem placa que fala um pouco sobre o declive da pista, que é muito perigoso. Tem placa que fala que você pode estar a 80, tem placa que você pode estar a 40, 50. Infelizmente tem algumas placas que é 15, É muito difícil, mas tem placa 15, tem placa que você pode estar a 110. Então é muito importante a gente observar a sinalização, porque a sinalização fala conosco. E do mesmo jeito, Deus sempre, desde o começo de todas as coisas, Deus ele sempre teve o desejo de se comunicar com o homem, porque Ele sabe muito bem que quando Ele se comunica com esse homem, ele consegue evitar que esse homem entre por caminhos tortuosos. A gente vê Sansão, um homem forte, o homem valente, o homem realmente poderoso no seu tempo, mas ele não conseguiu ouvir os seus pais, que naquela hora estavam representando a voz de Deus. Muitas vezes a maneira de Deus falar conosco, a gente vai ver na Bíblia toda, Deus ele vai falar através de uma palavra, Deus vai falar através de um hino, Deus vai falar através da meditação, Deus vai falar através de um acontecimento que você está observando e Deus falando com você. Deus está lá perto, Deus está presente, e se você tiver o ouvido afinado, o seu ouvido estiver em sintonia com aquilo que é de Deus, o seu ouvido estiver atento para aquilo que Deus quer te falar, Ele vai te falar, porque Ele não quer ficar calado, pelo contrário, Ele quer realmente manifestar a sua vontade. Quando todas as vezes que Deus fala, todas as vezes que Deus manifesta a sua palavra, algo sobrenatural acontece. Algo sobrenatural acontece, algo estrondoso acontece, um milagre acontece, algo que poderia causar uma tragédia deixa de acontecer, porque Deus vai dar o aviso, se você ouvir, vai evitar que isso aconteça. Então é muito importante que a gente pare e fale: Deus, eu tenho ouvido a sua voz. Deus, eu tenho procurado assim colocar à prova aquilo que fala ao meu coração. Porque muitas pessoas elas ouvem, mas elas ouvem um monte de coisa. Elas ouvem muitas vezes pessoas do mundo, elas ouvem explanação, elas ouvem isso, ouvem aquilo, mas elas não param para atentar e para ouvir a voz de Deus. E se tem uma voz, e essa voz é que nós temos que aprender a ouvir e aprender a obedecer, é a voz do Senhor. Essa é a voz. A gente, nesses anos de vida, a gente tem experimentado algumas coisas que as pessoas elas dizem assim: todo caminho leva para Deus, E a grande verdade, querido, é que dependendo do que é levar para Deus, tem caminhos que levam para Deus, mas levam para Deus para que Deus te condene. Tem caminhos que levam para Deus para que você realmente tenha um relacionamento com Ele. Tem caminhos que levam você para Deus para que você realmente seja salvo. Essa é a verdade. Então não adianta a gente tentar fantasiar as coisas, mas a grande verdade é que Deus ele tem desejo de falar conosco. A primeira vez que Deus manifesta a sua vontade, a primeira vez que Deus fala, a primeira vez que a Bíblia fala de que a voz de Deus soou, foi para que tudo fosse formado. Foi pela palavra de Deus que foi feito a luz, que foi feita separação das águas. A palavra de Deus, na realidade, ela tirou todo o caos que havia na terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas a palavra de Deus veio e deu forma a tudo. E essa palavra ela quer dar forma à tua vida. Muitas vezes a gente vive com a vida deformada, a gente vive de uma forma que a gente não atenta para aquilo que Deus tem para nós. Mas por que a gente vive dessa forma? Porque a gente não se acostumou, ou porque nós não paramos para dar ouvido e dar ouvido à voz do Senhor. Eu queria partilhar algumas coisas que eu achei interessante, uma pesquisa feita, pela PIL, Conselho Nacional de Escrita dos Estados Unidos, entrevistou 2.400 professores.
E eles estavam falando, e a pergunta falava um pouco sobre tecnologia. E 75% desses professores, eles disseram que a tecnologia é uma grande fonte de pesquisa, né? E 90% desses professores disseram que a tecnologia estava criando uma geração que se distrai muito facilmente com um pedido de atenção muito curto. Ou seja, eles reconheceram que todo esse aparato que a gente tem, né, com as mídias, com as redes sociais, com tudo aquilo que a gente tem diante de nós, né, 75% das pessoas concordam que isso é uma fonte de pesquisa, sabe, quase que inesgotável, e principalmente quando você sabe selecionar o que você ouve e quem você ouve, né? Aí isso é extraordinário. Mas todos eles, né, 90% deles, eles foram unânimes em concordar que muitas vezes o fato da mídia, o fato de todas essas redes estarem à nossa disposição, tem gerado uma geração de pessoas que não tem facilidade de se concentrar, não tem facilidade de prestar atenção, não tem facilidade em dar atenção, e principalmente dar atenção na palavra. Se a gente observar na igreja, o que acontece muitas vezes na igreja? Na igreja, às vezes, o pastor está pregando e tal, e aí chega aquele momento, está quase terminando o culto, aí as pessoas já estão olhando, uma conversando com a outra. E aí, hoje a gente vai para onde? Vamos para pizza? Ou nós vamos lá naquele hambúrguer? O que a gente vai fazer? Vai sair hoje? Vai dar certo? Quem é que vai? Né? Então, as pessoas, na realidade, por causa da mídia, elas já desconcentraram daquilo que deveria estar concentrada. Então, é muito importante para nós a gente entender que o princípio para a gente absorver aquilo que é a vontade de Deus é a gente aprender a concentrar naquilo que Ele está falando. Assim como Deus começou todas as coisas, o primeiro livro fala de uma fala de Deus que é absolutamente transformadora, é uma fala que traz, uma palavra que traz criação. A gente vê que no livro de Apocalipse, o Senhor, Ele diz o quê? Ele está dizendo, olha, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo o quê? Olha, eu estou batendo a porta porque você não está me ouvindo. Eu estou batendo a porta porque muitos dentro da igreja não estão me ouvindo. Eu estou batendo a porta porque muita gente lá fora não está me ouvindo, né? Mas se você abrir a porta dentro da igreja, mesmo você sendo cristão, que tem muito cristão que não ouve a voz de Deus, que não ouve a palavra de Deus e muito menos obedece, porque como vai obedecer se não ouve, né? Aqueles que estão lá fora, também como é que eles vão obedecer se eles não conseguem se concentrar, se eles não conseguem, inclusive, ser direcionados para um lugar de ouvir e ouvir a voz do Senhor. A Bíblia deixa bem claro lá no livro de Deuteronômio, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, Deus ele sempre procurou um povo, Ele sempre chamou pessoas, para que essas pessoas pudessem atentar para aquilo que Ele estava falando, para que essas pessoas pudessem atentar para aquilo que é a sua vontade, e o desejo dEle é que essas pessoas, quando elas passarem a ouvir a sua voz, Ele quer abençoar, Ele quer exaltar. A Bíblia, resumindo esse texto, diz que a pessoa vai ser abençoada em tudo, não vai haver estéreis, né? Os animais vão reproduzir, né? Ou seja, as áreas da vida da pessoa são áreas de bênção, são áreas de segurança. Por quê? Porque aquela pessoa ouviu a voz de Deus. E isso não tá determinado se você tem bom conhecimento, se você não tem bom conhecimento, mas isso aí, o que determina tudo isso é você. Quando você decide ouvir a voz de Deus, quando você decide ouvir a voz de Deus, Ele está pronto para te ensinar. A Bíblia diz que Deus ele é tão bom que Ele, olha, se você não tem conhecimento, peça a Deus que Ele dá a todos, né? De forma ampla, de forma profunda, deliberadamente Ele dá, né? Liberalmente Ele dá conhecimento, mas Ele precisa que haja o que? Essa comunicação, que haja esse desejo de falar com Deus, mas acima de tudo, quando Deus fala conosco, há transformação. Há transformação. Todas as vezes que Deus falou, houve um milagre. A Bíblia diz que Deus fala para Abraão, olha, sai da tua parentela. Querido,
É muito doido, querido. Você ouvir a Deus é muito estranho. O Senhor chega e fala para um homem sair da parentela dele. Ele estava acostumado com aquela cidade, estava acostumado com aquele nicho de informação, de segurança, de tudo. Ele estava acostumado, mas Deus vai e fala: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te dar a você e todos os filhos de todo o povo que eu vou tirar de você. Deus falou com ele, e ele obedeceu, e o milagre aconteceu. Mas aconteceu o milagre porque ele resolveu obedecer a Deus. A pergunta que não quer calar é: você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido a Deus? Você tem ouvido Deus falar ao seu coração? Você tem parado para dar atenção daquilo que Deus fala? A Bíblia diz que num determinado momento de muita dificuldade, Eli estava com o seu ministério destruído, porque ele deu liberdade para que os seus filhos pecassem, e ele deu liberdade porque na realidade ele estava preso à iniquidade e aos pecados do filho. E aí Deus vai e levanta Samuel. Levanta Samuel. A sua mãe era estéril, mas a sua mãe orou um dia e Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. E Deus levanta, ela vai e entrega esse filho, para que esse filho estivesse na casa de Deus, servindo ao Senhor, servindo inclusive o sacerdote, que não estava com a vida correta. Mas a Bíblia diz que uma determinada noite, Deus vai e chama Samuel. E aí Samuel corre lá nele: sim, Senhor. Aí Eli: não, eu não te chamei não, eu ouvi uma voz que me chamou. Aí novamente o Senhor chama Samuel. Aí ele de novo vai ali, ele vai e fala: Samuel, a próxima vez que essa voz te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi assim que aconteceu. Querido, Deus, ele tem um desejo muito grande de falar conosco. Todas as vezes que Deus fala, sabe, o milagre acontece. Todas as vezes que Deus fala, sabe, há uma mudança. E essa mudança, ela é em prol das nossas vidas. E ela traz correção, ela traz fortalecimento. A Bíblia diz que Gedeão estava lá escondendo o alimento, porque o inimigo estava atacando e estava acabando com o seu povo. E ele não podia enfrentar o inimigo sozinho. E ele estava lá escondendo o alimento, estava guardando, tentando proteger alguma coisa, para que a sua família não morresse de fome. Mas a Bíblia diz que o Senhor vem a Gedeão e diz: homem valente. Sabe, a palavra de Deus não depende do lugar onde você está, não depende de quem você é, não depende de nada. A palavra de Deus depende somente dele. Quando Deus abre a boca e fala, quando Deus dá a palavra, é isso que vai acontecer. E Deus vai chamar ele de homem valente. Ele deve ter assustado: que eu estou escondendo? Como é que, Senhor, tu está me vendo como homem valente? E aí, nesse momento, ele se constrói um relacionamento, se constrói um diálogo. E nesse diálogo, Deus verdadeiramente veio e trouxe livramento. A pergunta que não quer calar: quem é que você tem ouvido? Nesses anos da igreja, inclusive da nossa igreja, eu vi muitas pessoas que deixaram de ouvir a voz de Deus. Agora, por que essas pessoas deixaram de ouvir a voz de Deus, se o livro de Deuteronômio diz que se ouvires atentamente a minha voz, eu virei, e eu vou realmente exaltar vocês, eu vou abençoar vocês. Por que isso acontece? Porque as pessoas começam a ouvir outras vozes. Ao invés de ouvir a voz de Deus, começam a ouvir a voz, às vezes, de uma falta de perdão, às vezes a voz da rebeldia. Começam a ouvir aquela voz, sabe, do orgulho que tem dentro de nós. Não aceita isso, não, de jeito nenhum. Logo você foi fazer isso com você. Não, mas não te respeitou. O que é isso? Quem está pensando que ele é? Querido, você não tem que se preocupar com o que as pessoas pensam que elas são. Você precisa se preocupar com aquilo que Deus é na sua vida, com aquilo que Deus tem trazido ao teu coração. Querido, é tempo de Deus agir, é tempo de Deus se mover. Sabe, quando a gente atenta para aquilo que Deus tem falado, as coisas acontecem de uma forma sobrenatural, A semana passada a gente tem sempre comentado com as pessoas sobre a palavra, de estar ouvindo, inclusive essa palavra, E quando a gente fala que você deve ouvir essa palavra, e a gente está falando sobre
que você tem que parar e analisar o que Deus está te falando, né? E à medida que você para analisar o que Deus está te falando, as coisas vão acontecendo, Deus vai movendo, Deus vai falando, né? Deus realmente Ele quer trazer graça à sua vida, né? E se você realmente presta atenção naquilo que Ele está falando, é óbvio que isso você vai absorver o ensino de Deus para a sua vida, né? E muitas vezes a gente tem uma palavra como essa que você pode ouvi-la em casa, sozinho, tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Você pode escolher inclusive a hora que você vai ouvir, você pode anotar, você pode trabalhar com essa palavra, você pode enriquecer essa palavra, mas o problema não é esse. O problema é que você muitas vezes não quer ouvir a palavra. Muitas vezes, inclusive, você não está interessado naquilo que Deus está falando, mas você está interessado naquilo que você quer ouvir. Você está interessado em muitas outras coisas, você tem vários parâmetros para você ouvir, né? Eu aprendi uma coisa. O pregador ele vai pregar com o nível de conhecimento que ele tem. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus, ela traz transformação. A palavra de Deus traz transformação. O que é que precisa para que essa palavra de Deus venha trazer transformação? O que precisa é que você dê atenção, que você preste atenção naquilo que Deus está falando. Então Deus ele tem esse desejo de mover na tua vida. Deus tem esse desejo realmente de trazer graça sobre você. Deus ele tem esse desejo de te ensinar, sabe, de te mostrar tudo aquilo que Ele tem para você. E muitas vezes a gente perece justamente por isso, porque a gente não atenta para Deus, né? Eu estou dando uma olhadinha que eu estava querendo ver uma conversa que a gente teve na célula passada, que foi muito enriquecedora, né? A gente falou muito sobre ouvir, né? Ezequias, o profeta chegou para Ezequias e falou para ele: olha, coloca a tua casa em ordem, né? Eu lembro que foi até a Anice que elencou essa observação. E por que ela elencou? Porque ela e o esposo, ela e o Zé Alain, eles estavam discutindo uma palavra. E se estavam discutindo uma palavra, se estavam trabalhando a palavra, porque ouviram e prestaram atenção, né? Então cada um vai colocando alguma coisa, mas você só vai colocar alguma coisa se Deus falou com você. Deus só vai falar com você se você prestar atenção naquilo que Deus está falando, né? Então é muito importante para nós que a gente atente para isso, né? Porque Deus quer abençoar a nossa vida. Deus quer abençoar a nossa vida. Quando nós ouvimos a Deus, Deus vai guardar a nossa vida. A Bíblia diz que Ló, ele tinha um parente, né? E esse parente, o que ele faz? Ele pega e sai, né? Ló na realidade era o parente, né? E Abraão intercede e há uma conversa com Deus. Não, Senhor, se tiver tantos. E Deus vai falar: se tiver tantos, eu não vou destruir a cidade. Não, mas Senhor, mas se tiver tantos, até que chegou o número de 10. O Senhor falou: se tiver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Deus falou, sabe? Abraão ouviu isso, né? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, aquela cidade não tinha 10 justos. Não tinha 10 pessoas que tivessem relacionamento com Deus. Não tinha 10 pessoas que tivessem o desejo de fazer a vontade de Deus. Ló estava lá há quantos anos? Só escapou lá que talvez tivesse algum temor, entre aspas, de Deus. 4 pessoas, nem os esposos, nem namorados, ninguém da sua família. Ele não conseguiu gerar ninguém. Por quê? Porque ele não ouviu a voz do Senhor. Porque na realidade ele gastou foi muito tempo ouvindo a voz do quê? Do mundo. Ouvindo a voz do sucesso ou do dinheiro. O que é que grita dentro da sua vida? Qual é a voz que fala? Quem é que reina na sua vida? Tem problema em ter dinheiro? Não tem problema, irmão. Tem problema quando o dinheiro começa a te ter. Quando o dinheiro começa a te ter, né? Tem problema ter relacionamento com as pessoas? Não tem, querido. O problema é que muitas vezes os relacionamentos do mundo começam a te ter. Os relacionamentos do mundo começam a absorver a sua vida. Tem problema de ter uma vida de sucesso? Não tem. O problema é que quando essa vida de sucesso começa a tomar o reino de Deus da sua vida, começa a te afastar daquilo que é de Deus. Tem problema ouvir as pessoas? Não tem problema. O problema é que quando essas pessoas começam a falar, e a voz dessas pessoas começa a se tornar mais importante do que a voz de Deus. Por isso que a gente vê que é importante nós aprendermos a ouvir a Deus.
E não fica pensando que Deus vai começar a ficar, ô filhinho bonitinho, achei bonito o seu cabelo, o corte da sua barba, ó, eu achei bonito essa sobrancelha. Irmão, por favor, a grande verdade é que Deus, Ele fala para que você tenha relacionamento com Ele. Deus, Ele fala para que você possa não somente ouvir a sua voz, mas que a sua voz traga em você transformação. Traga transformação. A Bíblia diz que Saulo teve um encontro com o Senhor na estrada, no caminho de Emaús. E o que realmente foi tão impactante na vida dele, que houve uma mudança na vida, Deus aparece para ele. E o Senhor realmente vem e fala com ele. E Deus fala com ele. E ele responde a sua voz. O Senhor diz para ele: por que você me persegue? Aquele homem pelo menos conheceu Jesus, aquele homem pelo menos andou com Jesus. Não, mas ele estava perseguindo a Jesus, porque quando você persegue a igreja, você persegue o Senhor. Quando você não dá ouvido para aquilo que é ministrado na casa de Deus, para aquilo que os líderes de célula falam, para aquilo que os diáconos falam, aquilo que os pastores falam, você na realidade não está dando atenção para Deus. E aí, o Senhor diz para ele: por que você me persegue? Porque ele perseguia a igreja. Sabe, querido, quando você não coloca a igreja do Senhor, a casa de Deus, a noiva do Senhor no devido lugar, você na realidade está perseguindo ao Senhor. E aí o que ele fala? Senhor, teu servo ouve, o que eu fiz? Não, eu tenho que resolver a minha vida. E Deus vai e dá a palavra para ele. Dá a palavra para Ananias. Deus fala para Ananias, e Deus fala para Ananias o que Ananias não queria ouvir. Deus vai lá e fala no lugar tal, vai lá e discipula esse homem, ensina para esse homem. E ele vai ser um servo meu, e eu quero que ele realmente aprenda o que é servir a minha vida. Eu quero que ele realmente sofra pelo evangelho, é isso que eu quero. Deus foi bem claro. E Ananias ouviu, Paulo ouviu. Quantas vezes os discípulos ouviram o que não queriam ouvir? Quantas vezes as pessoas foram para reclamar, foram para pedir, e o Senhor fala para eles: olha, a minha graça te basta. Sabe, querido, Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo, que se fez carne, que está presente, que vive e reina, e Ele fala. Agora, o problema é que nós queremos ouvir um monte de baboseira, nós queremos ouvir um monte de ensino maluco, e nós não queremos tirar a prova de todo o ensino que a gente ouve, lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma maneira de Deus falar conosco. A palavra de Deus é uma maneira de Deus colocar à prova aquilo que a gente ouve. A palavra de Deus é uma maneira de colocar à prova os nossos sentimentos. Engraçado que muitos casais andam se destruindo hoje. Muitos casais andam se engalfiando hoje. Mas por que andam se engalfiando? Porque as pessoas não ouviram o conselho de Deus, não ouviram a palavra de Deus, não ouviram, sabe, a exortação de Deus. Quantas pessoas vão entrar no relacionamento e às vezes não vai lá nem no líder de célula e pergunta: ó, vem cá, como é que é fulano de tal? Não vai lá no pai, na mãe, vem cá, como é que fulano de tal é? Né? Perguntaram para um pastor: pastor, eu estou apaixonada. Estou apaixonada, pastor. E o pastor ouviu: não é mesmo? E qual o problema, querida? Não, o problema, pastor, é que eu descobri que meu namorado, o meu noivo, ele bate na mãe dele, pastor. E agora o que eu faço, pastor? O senhor acha que eu devo casar, pastor? E ele disse: não, querido, eu acho que você deve casar. Acho sim, querido, que você deve casar. Pelo menos a sua mãe vai parar de apanhar, né? Que ele vai bater em você. Sabe, muitas pessoas, elas na realidade, elas vão pedir conselho, mas elas não estão dispostas a ouvir o conselho. Muitas pessoas não estão dispostas a ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas são orientadas na casa de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas elas preferem não ouvir, elas preferem ouvir o mundo. Porque na cabeça delas, elas acham que você está na igreja, que você está debaixo da palavra de Deus. Você na realidade está perdendo toda a sua vida. Perdendo toda a sua vida. Mas Jesus diz o contrário. Jesus diz: se você servir a Ele, você na realidade você vai ganhar a sua vida. E se você ouvir ao Senhor, você ganha a sua vida, querido. Mas o problema é que nós não damos ouvido ao Senhor. Nós queremos dar ouvido à nossa carne, queremos dar ouvido a um monte de coisa. E por que muitas vezes nós não ouvimos ao Senhor? Como é que muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus? Ouça o Senhor, querido. Aprenda a ouvir o Senhor.
não existe nenhuma voz, não existe ninguém nessa terra que que venha valer a pena de tal forma como vale a pena ouvir a voz de Deus. O Senhor, Ele é capaz de confrontar lá no seu interior. O Senhor é capaz de, sabe, com a sua voz suave, sem dar nenhum grito. Às vezes Ele não vai falar com você igual Ele falou com Jesus: esse é meu filho amado. Ele não vai falar isso. Talvez não fale. Talvez Ele te confronte. Talvez Ele fale com você: olha, não é assim que eu quero. Muitas vezes, né, Deus falou comigo: olha, foi o suficiente. Muitas vezes numa pregação, alguém pregando e eu ouvindo a pregação, eu desmoronei porque na pregação falou tudo que eu estava fazendo de contrário. Eu lembro que em 87 eu ouvi uma ministração, e essa ministração falava sobre pessoas que vão para o monte. Quando elas voltam do monte, elas acham que elas trouxeram as tábuas da lei, e elas vêm achando que sabem de tudo, elas vêm achando que tem toda a verdade, né? E eu lembro que naquele dia eu fui tão confrontado com essa palavra. Deus falou comigo tão forte, mas tão forte, que eu me desmoronei de tanto chorar. Mas eu chorava, sabe, como diz o povo, copiosamente. Mas eu chorava muito. E eu lembro que apesar de o auditório ser muito grande, o pastor que estava pregando, ele parou a pregação e ele foi lá atrás, porque eu estava lá nas últimas cadeiras, e ele foi e perguntou: o que está acontecendo, irmão? E a minha resposta foi: querido, olha, essa palavra está me arrebentando todinho lá por dentro, porque Deus estava falando comigo, querido. Querido, olha como é importante a gente dar ouvido a Deus. O que é que te atrapalha de ouvir a voz do Senhor? Muitas pessoas, elas embicam pelo caminho errado, porque na realidade elas estão com o rabo preso com o mundo, e por isso elas se sujeitam ao mundo. Muitas vezes elas estão debaixo do pecado, e elas preferem continuar presas no pecado do que dar um basta e ouvir a voz de Deus. Sabe, eu queria partilhar um outro versículo, e eu queria que você prestasse atenção. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, né? Eu lhes dou a vida eterna, para jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só o que o Senhor está falando. Jesus está deixando bem claro que se você ouve a voz dele, se você realmente é ovelha dele, você vai querer ouvir a sua voz. E ele diz: olha, se você ouvir a minha voz, se você estiver, sabe, debaixo do meu domínio, eu vou tomar conta de você. Ninguém vai te arrebatar da minha mão, ninguém vai te tirar da minha mão. Ou seja, se você ouve a voz do Senhor, querido, você não precisa ter medo, você não precisa, sabe, andar com medo de nada, porque você está protegido em Cristo Jesus. Sabe, é muito importante ouvir a voz de Deus, é muito importante saber aquilo que Deus tem para você, querido. É super importante, é super importante. Lá no livro de Tiago diz, Tiago 1,19, que você deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Muitas vezes quando nós vamos orar, nós não estamos prontos para ouvir a voz de Deus. Nós vamos lá e vomitamos, nós colocamos tudo para fora. Ah, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, e Senhor, eu preciso disso, Deus age naquilo ali, e Deus fica lá só, tá, mais alguma coisa, Senhor? E você vira as costas e não para ouvir a Deus, não para ouvir aquilo que Ele tem para te falar, e esquece. Isso não é um diálogo, isso é um monólogo, onde você simplesmente fala e você não para ouvir a Deus. Mas a palavra diz, olha, que você deve ser uma pessoa, nós devemos ser tardios para falar, mas nós temos que ser apressados em ouvir. A gente precisa ser dedicado em ouvir. É isso que Deus quer para você, querido, que você aprenda a ouvir, não somente ouvir a palavra na igreja, ouvir, sabe, aquilo que a palavra está falando para você, aprender, sabe, a ler a Bíblia, aprender a se envolver com a palavra. A palavra não ficou ultrapassada de forma nenhuma. As coisas evoluíram, os templos hoje são absolutamente fantásticos, são totalmente diferentes daquele templo de antigamente. Mas a palavra, ela é atual, a palavra ela continua viva e eficaz.
Paulo deixa bem claro que Timóteo tinha que realmente se empenhar na palavra e que ninguém deveria humilhá-lo. Agora a pergunta é: você tem aprendido a ouvir a voz de Deus? Você tem aprendido, sabe, a perceber aquilo que Deus fala ao seu coração? Você tem aprendido a deixar que Deus realize aquilo que Ele quer na tua vida? Você tem aprendido isso, querido? É muito importante para nós a gente atentar para isso. Muito importante. Eu queria pegar mais um texto lá em João 5. João 5. Em verdade, João 5, 24 e 25. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Querido, presta atenção, querido. Isso aqui não é simplesmente uma frase, isso é uma verdade absoluta de Deus, que diz que se você ouve a voz do Senhor, você vai viver. Você vai viver. Sabe, o Senhor, Ele é bem claro e Ele mostra a sua autoridade, inclusive com os mortos. Porque a Bíblia diz que o Senhor desceu à mansão dos mortos e pregou lá. E a Bíblia ainda fala que se eles ouvirem, eles vão viver. Sabe, eles tiveram uma outra chance. Sabe, querido, Deus, Ele quer que nós venhamos aproveitar a única chance que você tem, porque você só tem uma vida, querido. Você não vai morrer e nascer um super-herói, vir encarnado no cachorro, encarnado no sei em quem. Isso não existe, querido, isso é uma mentira do inferno. O próprio Senhor disse que ao homem foi dado, sabe, morreu uma só vez. Ele morreu, a Bíblia diz que o louvor acabou. Agora, a Bíblia também diz que o meu povo perece por falta de conhecimento e conhecimento da minha palavra. Sabe, olha, é muito importante que você pare, que você atente para ouvir a voz de Deus, porque Ele quer falar com você, Deus, Ele fala de uma forma fantástica. Quando Moisés subiu ao monte, a Bíblia diz que havia trovão, a Bíblia diz que o negócio era quente, que o povo ficava com medo lá embaixo. Mas a Bíblia também diz que em determinados momentos Deus falava como uma brisa amiga. Era assim que Deus falava. Sabe, Moisés, ele era um homem que era acostumado a ouvir a voz de Deus. Era um homem que era acostumado a ter um relacionamento com Deus. Era um homem que foi chamado por Deus. Ele foi um homem que falou para o Senhor: Senhor, se tu não for na minha frente, eu não vou. Ele era um homem que sabia ouvir a voz de Deus, e Deus falava claramente com Moisés. A Bíblia diz que eu falo claramente com Moisés, eu falo face a face com Moisés. Sabe, querido, quando nós entendemos que Deus, Ele tem esse desejo de falar conosco, e muitas vezes nós deixamos de entender que mesmo Deus falando conosco, algumas coisas acontecem. Muitas coisas Deus vai usar uma pessoa que tem maturidade, uma pessoa que tem conhecimento bíblico, uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Muitas vezes Ele vai usar essa pessoa para falar conosco. Sabe, um Deus que chamou Moisés, um Deus que falava para Moisés: vai lá e diga ao povo que marche. Um Deus que falou para Moisés: olha, desce e vai olhar o povo. Irmão, Ele falava face a face com Moisés. Mas chegou momentos na vida de Moisés que ele teve que ouvir o sogro. Porque Moisés, ele se envolvia com o povo, aconselhava, e era dia e noite. O povo cansava, ele cansava. E a palavra diz o quê? Que Deus usou Jetro, seu sogro, e foi lá e falou: Moisés, divide o povo, pega os líderes, faz grupo de 10, grupo de 50, vai fazendo um grupo e que esse grupo te ajude no aconselhamento. Sabe, Moisés, ele teve a humildade, ele teve a capacidade de discernir o que a Bíblia diz, que na multidão dos conselhos, mas dos conselhos de Deus, há realmente bênção, querido. Ele aprendeu a ouvir, homens que aprenderam a ouvir. Sabe, Deus, Ele quer falar ao teu coração, querido. Sabe, Davi, no momento crucial da sua vida, no momento inclusive de pecado, Davi ouviu a palavra do profeta, agora já adulto, Samuel. Ele ouviu a correção, ouviu a palavra de Deus. Sabe, Deus, Ele quer que nós aprendamos, que nós venhamos nos envolver e ouvir a voz de Deus. Sabe, quantas vezes nós perecemos, e perecemos por quê? Porque nós não temos conhecimento da vontade de Deus, não temos conhecimento da palavra de Deus.
muitas vezes nós ouvimos aquilo que é aparente, muitas vezes aquilo que é aparente a gente ouve. Muitas vezes a gente olha uma cena e naquela cena a gente tira uma visão, e às vezes essa visão não é a visão de Deus, e essa visão começa a falar conosco. Mas a Bíblia diz claramente que você pode colocar à prova aquilo que você está ouvindo. Sabe, aqui na igreja a gente sempre orienta, irmão, leia a Bíblia, porque se eu chegar e colocar uma heresia, você pode vir e me corrigir. Se eu colocar alguma coisa que é errada, você pode vir e me corrigir. Se eu disser alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, você pode vir, pastor, o senhor está ensinando isso, e a Bíblia não ensina isso. O senhor está ensinando uma coisa que é o senhor que acha, é o senhor que pensa, mas a Bíblia não ensina isso, e Deus não ensina isso. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me sujeitar. Sabe, quando nós aprendemos a ouvir e temos zelo pela palavra de Deus, é assim que vai acontecer. Por que muitas pessoas perecem? Muitas vezes as pessoas perecem e o conselho ele aconteceu antes. Sabe, Ezequias, o conselho tinha vindo antes, querido. O conselho tinha vindo antes. O conselho tinha vindo antes. Mas quando você para e ouve a palavra de Deus, as coisas funcionam. Na mesma palavra de Ezequias, na célula, uma coisa fantástica que o Zé Alan estava falando, né? Sobre criação de filho, sobre ouvir. Por que ele falou? Porque ele foi meditar na palavra. E quando você medita na palavra, é claro, irmão, que a palavra vai falar muito mais do que aquilo que eu estou passando para você. E uma coisa que eu achei fantástico foi que ele disse o seguinte, que na época de Jesus, o inimigo queria matar as crianças. O inimigo queria matar as crianças. Tanto é que foram tentar matar todos os primogênitos na época de Moisés. Mas quando chegou em Jesus, o inimigo não queria matar, não eram as crianças, mas ele queria era matar o Filho de Deus, aquele que já estava adulto. Sabe, querido, ele sabe muito bem como destruir as coisas. Agora, por que ele teve essa revelação? Porque ele teve esse entendimento? Porque esse conhecimento desabrochou? Porque ele tinha ouvido a palavra, porque ele ouviu a palavra, porque ele deu atenção. O problema muitas vezes na nossa vida é que a gente ouve a palavra de Deus como se fosse uma poesia, e não é poesia, querido. A palavra de Deus não é poesia. Pastor, mas tem os livros proféticos e tem os livros poéticos na palavra de Deus? Tem, querido. Mas você não vai ler um livro profético como se fosse um livro de poesia, porque não é, querido. Não é. Você tem que entender claramente o que Deus está falando, e entender claramente o tempo, entender a vontade de Deus. Agora, como isso vai acontecer? Com intimidade com a palavra. Com intimidade com a palavra. Quantas pessoas falam, pastor, eu leio e não entendo. Querido, é óbvio que você não tem costume com esse linguajar. Muitas coisas talvez você não entenda, mas à medida que você vai lendo, à medida que você vai se ambientando, você vai entendendo, você vai começando a discernir as coisas, você vai pegando habilidade com a palavra de Deus. A grande verdade é que Jesus estava tão preocupado com isso, que ele ministrou numa época muito diferente da nossa. Numa época muito diferente, uma época que talvez a linguagem fosse muito rebuscada, fosse uma linguagem muito cheia de coisinha. Mas Jesus, o que ele fez? A sua maneira de falar foi uma maneira simples. A maneira dele ensinar qual era? Era usando semente, era usando dracma, era usando terra, era usando isso, usando casamento. Jesus, ele usava das coisas simples. Ele chega e para dizer que ele quer cuidar de nós, ele diz que ele é o pastor e nós devemos ser as ovelhas, né? Então é muito importante, e olha como isso preocupa o reino de Deus, como isso preocupa a Trindade, como isso preocupa Deus, como isso preocupa o Espírito Santo, como isso atrai a atenção do próprio Jesus, porque ele diz lá em Mateus, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, tardios de ouvir e mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar como a galinha junta os pintinhos. Irmão, quem é que não entende isso, irmão? Quem é que não entende isso? Quem não entende isso? O linguajar tão simples. O que tem de rebuscado nisso? O que tem de um japonês entender? O que tem de difícil de um alemão entender? O que tem de uma pessoa que é árabe, de uma pessoa que é americana entender? Irmão, é uma linguagem simples. É uma linguagem simples. O que Deus ele quer na realidade é se comunicar contigo. Deus ele quer te falar, e ele querendo te falar, jamais ele vai usar uma linguagem difícil, mas ele fala de forma simples. Ele fala de uma forma simples. Deus, quando ele falou na vida de Paulo, trouxe uma transformação sem tamanho. Quando Deus ele vem e fala na vida dos discípulos, traz uma transformação sem tamanho.
Agora essa transformação, como ela vai vir? Ela vem quando nós nos dispomos a ouvir. Quando Filipe ele é apresentado para Jesus, o que Jesus diz para ele? Eu te vi lá debaixo da figueira. Ou seja, Jesus está dizendo para ele: olha, eu conheço a tua vida toda. Querido, Jesus conhece a tua vida. Jesus conhece o que você faz de certo, o que você faz de errado. Jesus, ele conhece a sua vida, assim como o templo foi descortinado, como o véu rasgou de cima a baixo, o véu da tua vida, querido, está rasgado diante de Deus. Não adianta você tentar esconder. Sabe, Adão e Eva tentaram se esconder. À medida que eles tentavam se esconder, logo o Senhor ficou sabendo: oi, o que estão escondendo de quê? Para que isso? Vocês não têm esse costume, porque Deus conhece a sua vida, Deus conhecia a vida deles, e Deus tem uma palavra para você, como Deus tem uma palavra para eles. O problema normalmente é que nós não damos atenção para aquilo que Deus está preparando para nós. Muitas vezes nós temos medo de servir ao Senhor. Quantas vezes eu já vi pessoas ter medo de andar com a Bíblia debaixo do braço? Não, vamos saber que eu sou crente. Hoje não tem mais nem isso. Hoje as pessoas, parece que é até moda ser crente. Mas a grande verdade, você tem ouvido e ouvido a voz de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus quando ela vem a você e Ele te dá uma palavra de ordem: meu filho, eu quero que tu sejas fiel. Eu quero que você se entregue. Não, eu quero te ensinar. Você ouve isso? Você ouve quando Deus vem e você muitas vezes: Senhor, mas eu queria estar fazendo isso. E Deus fala: eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você faça. Eu estou te preparando para isso, mas não é a hora. Como é que você lida com tudo isso? Então é muito importante, querido, nós pararmos para ouvir e ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Querido, e o conhecimento ele vem através de ouvir. A fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a vontade de Deus, ouvir, sabe, os ensinos do Senhor. Sabe quantas coisas maravilhosas tem para você, querido, para você. A Bíblia diz que é como que você tivesse a mesa do Senhor, sabe, e essa mesa está cheia de coisas gostosas, está cheia de coisas que você talvez não tenha nem provado ainda. Muitas vezes nós temos medo: não, pastor, mas eu tenho medo dos meus amigos me achar careta. Querido, não tenha medo de nada. Deus, ele está te oferecendo o melhor. Deus está te oferecendo algo grande. Deus está te oferecendo algo para transformar a sua vida. Querido, olha, uma coisa eu queria que você entendesse: não existiu nada na minha vida que fosse tão forte, tão maravilhoso, tão significativo do que o dia que eu ouvi um convite para ir à casa do Senhor, para ir numa casa onde tinha uma reunião. Aquela reunião transformou a minha vida, transformou a minha história, transformou o meu futuro. Aquela reunião transformou. Sabe, hoje se tem algo que eu posso me alegrar, é justamente com a atitude que eu tomei, sabe, em ouvir a voz de Deus. Pastor, é fácil ouvir a voz de Deus? Querido, muitas vezes é fácil ouvir a voz, mas talvez não seja muito fácil. Por quê? Porque a gente é relutante, a gente ainda é muito duro de coração, a gente ainda é muito cheio de, como dizia meu pai, cheio de 9 horas. Mas quando a gente se entrega e Deus começa a falar conosco, Deus começa a realizar em nós, Deus começa a trazer a verdade, Ele começa a mudar as nossas vidas. A Bíblia diz que você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. E essa árvore que é você, essa árvore que sou eu, ela é tratada, ela é vitaminada, ela é curada para produzir bons frutos com ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus, há transformação. Porque a palavra te dá norte, a palavra te dá direção, a palavra te dá ânimo, a palavra ela te exorta, a palavra te dá os caminhos que você deve andar. A palavra mostra aquilo que aqueles irmãos que já se foram, eles erraram. A palavra mostra aquilo que aqueles irmãos que já se foram acertaram. Ou seja, a palavra te dá, na realidade, uma direção. É isso que Deus quer. Ele quer falar assim: filho, olha, vai por aqui. Porque o pastor, ele pegava o cajado, ele ia dando direção para as ovelhas, né? Ele pegava o cajado, muitas vezes ele tinha que puxar a ovelha, era com o cajado que ele corrigia. Ele pegava as ovelhas e tomava conta. Sabe, Deus, ele quer tomar conta de você através da palavra. Pastor, mas muitas vezes eu vou ouvir a palavra, ela é muito dura. Querido, não existe palavra dura, querido. Não existe palavra dura. Existe coração duro, duro para ouvir a exortação de Deus. Existe coração duro para ouvir aquilo que Deus quer.
É bem verdade que as pessoas hoje querem ouvir uma palavra cheia de piadinha, a palavra às vezes cheia de conhecimento. Na realidade, isso é muito bom, isso é fantástico, mas a grande verdade é que não é a maneira. Não é, sei lá, os argumentos, mas é a palavra de Deus que é viva. A palavra de Deus, ela, na verdade, ela não depende do pregador. Quer um segredo? Quantas vezes eu pregando, e quando eu terminei de pregar, no outro dia, no futebol, onde a gente comenta a palavra, pessoas falaram coisas que eu não tinha falado na palavra. Eu já ouvi gente falar assim: ó, pastor, o senhor falou isso, falou comigo isso. E eu pensando: Deus, mas eu não falei isso. Por quê? Porque Deus, ele entra no meio da palavra. Eu sei que Deus está entrando nessa pregação, Deus está entrando no meio, Ele está tendo, sabe, domínio sobre isso. Porque o desejo dele é que você ouça e ouça Ele. Aprenda a ouvir Deus. Aprenda a ouvir Deus. Nós muitas vezes ficamos igual maluco na internet, procurando isso, procurando desculpa para pecar. Mas, querido, o que você precisa é decidir ouvir Deus. O problema nosso é que nós não decidimos ouvir Deus. Muitas vezes a gente está lá: não, fala aí, qualquer coisa você não está prestando atenção, né? Fala aí, não, beleza, não, tá, não. Mas quando você para e você quer ouvir a voz de Deus, quando você para, você quer ver o que Deus está falando. Eu aprendi uma coisa há muitos anos atrás, eu achei muito fantástico. Como é que você discerne se aquilo que você está ouvindo, se é a voz de Deus ou não? Faz uma perguntinha de criança. Se o que você está ouvindo, o que você está fazendo, te aproxima de Deus, aproxima você e sua família de Deus, aproxima você e as pessoas que você conhece de Deus, presta atenção. Mas se aquilo que você está ouvindo te distancia de Deus, distancia a sua família de Deus, distancia você da sua família, presta atenção, querido, é fácil discernir isso. Sabe, coloca na palavra de Deus. Sabe, a Bíblia ensina que a gente não deve ler um texto isolado. A gente não deve formar um ensino com um texto isolado, porque um texto isolado, ele pode se contrapor a outros textos. Então, quando você ensina algo, aquilo que você está ensinando, aquilo que você está se enchendo, tem que estar de acordo com o restante da Bíblia, porque a Bíblia, ela é um complemento. O Velho Testamento tem sua importância, o Novo Testamento tem a sua importância. Quando Jesus começou a pregar, não havia Novo Testamento, amado. Não havia Novo Testamento. A ministração e o ensino dele era todo baseado no Velho Testamento. Então não adianta você querer: mas o Velho Testamento passou, agora é a nova não sei o quê, a nova ali. Não, irmão, para de palhaçada. Você tem que parar e falar assim: não, a palavra de Deus, ela é apta para o ensino. A palavra de Deus, ela é capaz de me colocar no prumo. A voz do Espírito de Deus é capaz de me tratar. Em suma, querido, é tempo de ouvir. É tempo de ouvir a voz de Deus, né? Muitas vezes as pessoas falam: pastor, mas eu não tenho fé. Ué, querido, você não vai ter fé. Se você não ler a palavra, você não vai ter fé. Pastor, mas muitas vezes eu me sinto fraco. Lógico, querido, você está assistindo mais coisas do mundo, está assistindo mais aquilo que não presta, é lógico que você vai se sentir fraco. Mas a Bíblia deixa bem claro que o coração fala daquilo que, a boca fala do que o coração está cheio. Se você se enche da palavra de Deus, se você se enche daquilo que é ensino de Deus, se você se enche daquilo que ouviu de Deus, é óbvio que a sua boca vai falar sobre isso. Deus, Ele quer falar com você, querido. Sabe, a Bíblia toda ela gira em torno do relacionamento de Deus para com o homem. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E por que Deus, Ele deseja tanto falar com você? Porque Ele não quer que você pereça. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele está te protegendo, Ele está guardando a sua vida, Ele quer guardar a tua casa. Pastor, mas eu tenho meus sonhos, querido. Os sonhos de Deus são muito maiores do que o teu. Então aprenda a caminhar nos sonhos de Deus. Aprenda a andar naquilo que Deus preparou para você. Amém? Querido, quando você ouve Deus, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Quando Deus fala com você, através de um hino, através de uma situação, através de um momento, né? É muito maravilhoso. E Deus fala com você de uma forma tão simples, querido. Eu lembro que quando a gente estava construindo a casa de Deus,
uma dificuldade daquelas sem tamanho para comprar as coisas, né? E meu cunhado em Goiânia, ele disse assim: Júlio, eu vou dar um portão para a igreja como oferta. Aí eu falei: cara, que massa, né? Aí eu fui e falei assim: não, beleza, tu vai dar eu vou precisar de 3, tu já vai dar 1. Quanto você faz os outros 2? Ele foi, a gente negociou, ele fez, e chegou a hora de buscar os portões. Eu lembro que meu irmão chamou um colega dele, e aí o colega dele veio, inclusive veio fora da hora de trabalho e tal, né? Porque ele trabalhava e tinha que ir à noite para não atrasar o serviço dele e tal. E eu lembro que a gente estava aqui do lado da igreja, e a gente entra, eu, meu irmão, o Venal e esse amigo dele, e a gente entra nesse carro para buscar esse portão. Era mais ou menos às 21 horas mais ou menos. A gente rodou mais ou menos 230 para ir, 230 para voltar. E aí, antes de sair, porque eu gosto de tratar as coisas antes de sair, para me pagar e tal, eu fui e perguntei: irmão, eu queria ver com você, quanto é que vai ficar essa viagem para você buscar esses portões? Ele falou: não, pastor, é oferta. Quando o Venal falou comigo, eu logo no meu coração eu senti que eu tinha que ofertar isso para a igreja. Eu senti no meu coração. E ele nem conhecia direito a igreja, ele nem tinha esse relacionamento todo conosco, sabe? Mas naquele dia, naquela noite, eu vim às lágrimas, porque Deus falou comigo o seguinte: olha, sou eu que tomo conta. Deus falou comigo: olha, quantas vezes você já se dispôs para ajudar alguém, né? E agora chegou a hora de eu levantar pessoas para te ajudar. Deus falou isso comigo. E Deus, Ele quer falar com você, querido. Deus tem coisas tremendas para falar com você. Deus realmente, Ele quer revelar o seu coração para você. Deus, na realidade, Ele não veio, Ele não mandou seu Filho unigênito, precioso, amado, para que Ele fosse para a cruz, passar por aquilo, simplesmente para morrer por você e pelos seus pecados, se você o aceitou. Mas Ele quer mais. Ele é o primeiro de muitos. Ele quer ir à frente. Ele te chama para que você vá atrás. Ele te chama: olha, se você realmente quer, toma a tua cruz e siga-me. O Senhor nos chamou para seguir. A vida de cruz é uma vida difícil, não é muito fácil não, querido. Mas a gente não pode esquecer que a vida de cruz não é a vida toda. Nós vamos ressuscitar com Ele. Quando nós ressuscitamos, nós não ressuscitamos mais como cordeirinho. Nós não ressuscitamos mais como para me apanhar. Não, nós ressuscitamos para vencer, para avançar, para verdadeiramente experimentar aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus tem de extraordinário para você. É isso que eu quero que você entenda, querido. Para de ouvir o mundo. Para de ouvir o mundo. Para de ficar gastando tempo ouvindo coisas que não trazem vida para a tua vida e nem para a tua família. Para de fazer isso, querido. É tempo de ouvir a voz de Deus. E Deus quer falar com você. Deus falou com você. Decida ouvir a Deus. Decida obedecer a Deus. Decida colocar em prática aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Para de desculpa. Para de para de chorumingar. Se levanta, toma uma postura e fala: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não tenho força. Não sou digno. Mas eu quero te servir. Eu decido ouvir a tua voz. E eu decido te obedecer. Querido, que Deus te abençoe. Sabe que você tem uma semana extraordinária. Extraordinária. Nós estamos em tempo onde aqueles que querem vão, na realidade, experimentar, sabe, o melhor de Deus. Eu creio nisso. Nós vivemos isso e vamos continuar vivendo isso. Que Deus te abençoe. Gostaria somente de terminar esse tempo orando por você, orando por sua família, por nós. Se você não está na igreja, querido, Deus te chama de volta. Se você não tem o hábito, não aceitou Jesus, hoje Jesus te chama de volta. Jesus te chama, Ele quer você. Aceita Ele, aceita viver com Ele. Ouça a sua voz e deixe essa voz transformar a sua vida. Querido, eu não sou um pastor que acha que a palavra é piada. Não,
Não acho que a palavra é só emoção, não acho que a palavra é... Não, a palavra ela é vida. Ela é vida, ela é transformadora. Deixa essa palavra transformar a sua vida. Pai nosso, colocamos, ó Deus, os teus filhos na tua presença. Colocamos, Deus amado, a nossa vida, Deus amado, diante de ti. Pai, nós clamamos por cada um que está aí do outro lado, Senhor, que talvez não te conheça, que talvez nem nos conheça, não conheça nada, Senhor, mas que nessa hora, Deus amado, decidiu, Pai, decidiu, ó Deus, ouvir a sua voz, decidiu te obedecer, Pai, decidiu te aceitar como Senhor e Salvador, entendeu que tu és, ó Deus amado, que tu tens o único caminho, ó Pai, o teu Filho amado Jesus, Pai. Nós, ó Deus amado, clamamos por eles, clamamos, ó Pai, por cada família da igreja, clamamos, ó Deus amado, por cada família que tem um ente, ó Deus amado, querido no hospital, internado ou em recuperação, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos por isso, Pai. Clamamos, ó Pai amado, por aqueles, ó Deus amado, que virão, ó Deus amado, e serão muitos, ó Deus amado, após esse período, Deus amado, de dificuldade. Pai, nós clamamos, ó Pai, que tu fortaleça, Deus amado, cada um, ó Deus amado, daqueles, ó Deus, que caminham conosco, ó Pai. Toma, Deus amado, as suas famílias. Toma, Deus amado, os seus filhos, ó Deus. Toma, Deus amado, a sua casa. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós, ó Deus amado, te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós chamamos, querido, nós chamamos. Visita lá o link da igreja. Tem várias outras palavras, sabe, Deus tem falado, Deus quer te abençoar. Venha fazer uma visita para nós. Nós temos o maior prazer em te receber aqui, sabe, nós temos o maior prazer que você possa ter essa liberdade, possa ter essa opção de ouvir e de ver aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, amém? Que Deus te abençoe, igreja, morrendo de saudade, que Deus mantenha cada um de vocês, e que haja graça, e que haja a boa mão do Senhor sobre vocês, e em breve nós estaremos juntos para celebrar com o Senhor, e entre nós, que Deus te abençoe. Um beijão.